Gente, continuando aqui, a gente vai falar agora da classe cestoda, tá? Exemplo da classe Taenia solium e Taenia saginata. São essas coisinhas lindas aqui, tá? Só que não. Bom, cestoda, geralmente são chamadas de solitárias, as tênias. São parasitas de tratos digestórios de vertebrados. Tem o corpo longo, ela é achatada e tem vários tipos de segmentos, como se fosse um conjunto de... Esses segmentos são nada mais nada menos que o conjunto de órgãos reprodutivos que é conhecido como os proglotes, tá? Ou proglótides também, mas proglotes na maioria dos casos, tá? A epiderme também tem cutícula protetora, não tem sistema digestório e tem os cólex, que é a cabeça, com ganchos e ventosas. São monóicos, ou seja, o mesmo indivíduo com dois sexos hermafroditas. O Schistosoma mansoni era dioico, dois sexos. Os cestodas, as tênias, são monóicos, um sexo só. Aspecto geral dos cestoides adultos. Tem o escólex, vai diferenciar de uma espécie para outra, tá? Tem o pescoço e depois do pescoço nós temos o corpo, que é chamado de estróbilo. Tem vários proglótides imaturos antes de vir os proglótides maduros. Cada proglote desse aqui vai dar origem a um outro indivíduo adulto, tá bom? Bom, eles podem ter sulcos, podem ter ventosas musculares para se prender mesmo na parede do intestino, ou uma cabecinha, um escólex com ganchos, tá? Para se prender além da ventosa também. Taenia solium e Taenia saginata. Taenia solium com gancho, Taenia saginata sem gancho, só com as ventosas. Tá? Na fase adulta, o homem é o hospedeiro normal, mas ela possui dois hospedeiros. Para completar o seu ciclo biológico, precisa de dois hospedeiros. Precisa, no caso da Taenia solium, do homem e do porco. No caso da Taenia saginata, do homem e do boi, da vaca, enfim. Causa teníase. Tá? Na fase em larva, o parasita é o porco. Na fase adulta, o parasita é o homem. Taenia solium como parasita porco na fase larvária, Taenia saginata parasita bovinos, tá? Em fase larvária também. Cada proglótide madura consegue se autofecundar, como eu falei, cada proglótide desse daqui vai dar origem a um verme adulto, a uma solitária adulta. As proglótides grávidas são continuamente liberadas junto com as fezes do hospedeiro, tá? Aqui tem Taenia solium, aqui os proglótides já grávidas e a Taenia saginata também, proglótides grávidas de Taenia saginata, proglótides grávidas de Taenia solium. Isso aqui é foto normal, tá, gente? Tá aumentada, mas isso aqui é visível a olho nu. Bom, Taenia solium e Taenia saginata são duas tênias semelhantes. Tá? Os ovos da solium e da saginata são esféricos, tá? Não tem muita diferença. Com embrióforo, membrana externa e um consfera, um embrião infectante. Ciclo de vida da tênia. Olha só. Os proglótides são eliminados, os proglótides grávidas são eliminadas pelo homem nas fezes, tá? E vão se converter na forma esférica, na forma de cistos, tá bom? Para poder ir pro porco. O porco vai comer o capinzinho dele, lá tá contaminado. Ou a água que molhou esse capim tá contaminado com os cistozinhos formados pelas proglótides e vai ser infectado. Quando infecta aqui, a carne dele vai ser o músculo dele, se o boi vai comer, esse ovo vai se abrir dentro do intestino e vai infectar, a larva vai infectar também a carne e outros herbívoros também acomete, mas mais é o boi mesmo,
tá? Aqui no caso da saginata. Quando a gente come a carne do boi mal cozida ou mal frita, mal preparada, né? Ela, assim, mal passada, tá? A gente é infectado. Ser humano infectado come carne crua ou mal passada. Bom, tênia sólium, praticamente a mesma coisa. O ser humano libera as proglótides grávidas, o ovo pode se infectar novamente, o ser humano pode ir para o porquinho que vai comer, né? A oncosfera no interior vai migrar para os músculos do porco, a carne do porco mal cozida, mal passada, também se transforma no cisticerco e novamente o homem se infecta com isso daqui, tá? Olha só, importante isso aqui, olha. Se as pessoas forem ingerirem uma oncosfera, que é isso aqui, que é o ovo da tênia, ele pode eclodir e migrar para alguma parte do corpo dele, ó. Tem aqui um no fígado, tem aqui um no músculo, que ali vai se transformar em cisticerco. Esse é o grande problema da tênia sólium. Tênia saginata não faz isso. Só a tênia sólium que consegue, o ser humano consegue se reinfectar, tá? O que é o cisticerco? O cisticerco nada mais é do que uma larva jovem. É uma forma vesicular, ovoide ou alongada, e tem uma higienização na membrana contendo o escólex que vai produzir, olha aqui, o escólex, vai produzir a futura tênia. As larvas ou elas degeneram ou calcificam semanas depois. Olha aqui, isso aqui é um músculo cardíaco cheio de cisticerco. Tá? Tudo isso daqui era uma proglótide, era uma oncosfera que se transformou no corpo humano, ou de boi, sei lá, ou de porco, em cisticerco. Tá? Isso é um grande problema. Bom, geralmente as tênias, a teníase, ela é assintomática. A infecção vai se dar ou por tênia sólium ou por tênia saginata, um dos dois. Agora está se descobrindo uma outra tênia também, que está infectando muita gente aqui no Ocidente. Ela é oriental, mas está infectando muita gente no Ocidente porque ela tem como hospedeiro intermediário peixe. Então, o Japão tem costume de comer carne de peixe crua e nós estamos também adquirindo essa infecção por causa vamos dizer assim, o costume que a gente está ganhando agora de gostar de comida japonesa. A gente gosta de tudo que é diferente, né? Bom, causa também perturbações gastrointestinais, causa alterações de redução da motricidade e da sensibilidade, tá? Por causa da secreção digestiva da mucosa que o cisticerco principalmente acomete, perda de peso e uma eosinofilia, um aumento de eosinófilos no sangue de 5 a 34%, é coisa pra caramba. Os eosinófilos são as células de defesa especializadas para se combater parasitoses. Então, uma resposta do organismo à parasitoses, à teníase, é aumentar e muito a quantidade de eosinófilos. Não que isso não aconteça em outros parasitas, mas principalmente dependendo da carga parasitária na tênia, a gente tem esse aumento bastante considerável. Manifestações clínicas: dor abdominal, náusea, astenia, perda de peso, cefaleia, dor de cabeça, vertigens, constipação ou diarreia, dependendo do caso. Diagnóstico da teníase através do exame de fezes, para a gente achar os proglótides e ovos de tênia também. Dá para diferenciar a forma do proglote, tá? Que são a forma do proglote através das ramificações das hastes uterinas, que é justamente isso aqui. Isso aqui são as hastes uterinas. E através da diferença dessas hastes uterinas, nós conseguimos identificar se é tênia, se é sólium ou se é saginata, tá? Bom, o tratamento e cura, albendazol e praziquantel. Olha aqui, gente, expelindo uma tênia. Que
legal. Isso, em alguns locais do mundo, é bastante comum, tá? Olha só, aqui é ou era um cérebro. Uma mulher de 34 anos tinha 100 a 150 cisticercos. Geralmente isso vai acontecer com a Taenia solium. A Taenia solium, ela tem capacidade invasiva de outros tecidos por causa deste ciclo aqui, que o homem consegue ingerir o ovo de novo, ingerir as proglótides e vai se transformar em cisticerco nos órgãos. Por causa deste ciclo aqui, elas conseguem invadir os outros tecidos, tá? Aqui, cisticercose cerebral. Tá aqui, ó. Imagem de ressonância. Aqui também, ó. Não, cisto é isso aqui, gente. Uia, olha o tamanho que isso tá. Isso deve dar uma dor de cabeça horrorosa. Olha isso. Cisticercose maciça. Ó, esses sinais aqui, tá vendo? Envolvido aqui é uma inflamação em torno de um cisticerco. Saiu esse mais branquinho aqui. Olha só onde é que o cisticerco foi parar. No ocular. Então, onde ele parar, ele vai causar problema. Profilaxia. Impedir acesso de suínos e bovinos a fezes humanas. Tratamento massivo dos casos, investimento em educação, saneamento básico, evitar alimentos mal cozidos e inspeção rigorosa da carne, fiscalização dos matadouros, enfim. A cisticercose, do tratamento, o objetivo dele é redução da resposta inflamatória. A gente não consegue retirar ou matar esses cisticercos, porque aonde ele se fixar, ele vai formar cacimba, não estou conseguindo lembrar agora. O sistema de defesa, o sistema imunológico da gente vai encapar, vai formar uma capa em volta do cisticerco. E onde está uma capa de fibrose, vai fazer uma capa de fibrose, de fibrina, em volta daquele cisticerco. E onde ele estiver, aquela área do corpo humano, aquelas células morreram, não tem mais funcionalidade, tá? Ele vai formar, eu não estou conseguindo lembrar do nome agora, galera. Mas deixa eu dar um pause aqui que eu vou achar, que esse nome é importante. Gente, é granulomas. Aqui, ó. Tem os cólex aqui. Aqui um monte de cisticerco, aqui neurocisticercose. Um cisticerco, um granuloma em volta de um cisticerco, tá? Eles o sistema imune da gente faz um cisticerco, ok? Em volta, faz um granuloma aqui, ó, em volta do cisticerco para poder proteger o corpo dele. Olha aqui, o cisticerco e o granuloma em volta, tá vendo? Que é uma forma da gente se defender, tá? O grande problema é que onde acontece esse cisticerco, aquele tecido, onde acontece esse granuloma, aquele tecido morre. Nem todos os pacientes podem ser tratados, devem ser tratados. Os cistos já podem estar mortos ou a resposta inflamatória ao uso do medicamento pode ser pior do que a doença. Então, vai tratar redução da resposta inflamatória, não a morte necessária, né, do cisticerco. Então, o tratamento pode ser apenas observação, isso é muito importante, uso de drogas antiparasitárias e anti-inflamatórios hormonais. Algumas vezes, quando dá para fazer, uma cirurgia. A neurocirurgia só se o cisto for grande ou se tiver uma hipertensão intracraniana, ou seja, está tão grande que está provocando um aumento da pressão dentro do cérebro. O cérebro, aquele cisto não tem mais para onde crescer, as estruturas cerebrais estão comprometidas, estão apertadas dentro da caixa craniana. E quando também há risco de morte, aí vai se optar pela neurocirurgia, tá? Ou faz a cirurgia ou a pessoa morre, então vamos fazer, né?
O tratamento albendazol com dexametasona vai penetrar rápido no líquido cefalorraquidiano, ou seja, no cérebro, e vai penetrar mais devagar nos cistos secos. Ou vai desaparecer ou vai calcificar o cisto. E também, se estiver fazendo convulsão, porque dependendo do local onde o cisticerco está no cérebro, uma reação esperada são convulsões por causa de edemas que tem que vai formar, né? Edemas que vai se formar dentro do cérebro por causa deles. Então se trata com corticosteroides. E é só por isso por hoje, galera. Deus abençoe vocês.